Hoje no Bitreat Entrevista a gente está com a Ana Coutinho, que é mestre em Mental Health pela Liberty University da Virgínia. A Ana morou muitos anos nos Estados Unidos, ela é brasileira, mas ela teve uma jornada de 10 anos nos Estados Unidos, trabalhou em escolas lá, hoje ela está no Brasil, mas eu chamei a Ana aqui principalmente pela Bitreat fazer o turismo de saúde, o turismo de wellness, o turismo médico, para a gente entender um pouco as diferenças da saúde nos Estados Unidos, da saúde mental nos Estados Unidos, da saúde mental no Brasil, e fazer paralelos inclusive, entender como esses profissionais conseguem transitar entre dois países e duas culturas que, no final, são bem diferentes, né? São bem diferentes. Bem-vinda, Ana! Obrigada, Carol. Primeira pergunta, quais são as principais diferenças entre a formação em psicologia no Brasil e nos Estados Unidos? É bem diferente. E na minha visão, essa diferença reflete um pouco a diferença cultural mesmo, porque eu tenho a sensação que os Estados Unidos vão se especializar mais e o Brasil vai ter uma visão um pouco mais ampla, talvez um pouco mais generalizada. Não sei se isso acontece em outras áreas da saúde, mas aqui, por exemplo, para você ser psicólogo, você precisa estudar 5 anos, ter uma formação de bacharel. Então você faz um bacharelado e termina em 5 anos. E aí você pode trabalhar na clínica, você pode trabalhar em RH, você tem uma gama enorme, né, de opções. E lá não. Lá você precisa de um mestrado, né? E esse mestrado, só que informação talvez dê na mesma em tempo. Porque aqui são 5 anos de bacharelado, lá talvez possa ser em 4, 5, 6 anos, vai depender um pouco de como o ritmo, né, que você faz, mas pode ser que em 4 anos, por exemplo, você conclua essa formação, com o que a gente chama de undergrad e depois a grad school, que é o mestrado, né? Então, e aí você se especializa. Você faz matérias mais genéricas no começo e depois você escolhe. Então, se você quer trabalhar em clínica, e aí vai ser o provider, né, que a gente chama, vai ser especialista no dia a dia, ele vai ser o mental health counselor. Aí tem o psychologist, que talvez vai ter um olhar um pouco mais para diagnóstico, às vezes para teste, às vezes para pesquisa acadêmica. O psychologist mesmo, ele vai precisar de um doutorado nos Estados Unidos. Essa prática do dia a dia que corresponde ao nosso psicólogo clínico aqui, vai mais para o mental health counselor. Então, é bem diferente, talvez em tempo dê na mesma, mas eu acho que reflete um pouco essa questão cultural, que nos Estados Unidos a formação e o olhar é um pouco mais especialista. Então, você vai fazer uma formação clínica, para trabalhar na clínica com o sujeito, e não uma formação onde vai aprender treinamento, RH, recrutamento, por exemplo, né? Como no Brasil, que você vai fazer um pouco mais ampla. Acho que essas são as principais diferenças. Eles têm a questão, né, da praticidade, de deixar talvez o profissional mais apto para já se colocar no mercado de trabalho, enfim. E quais são as abordagens terapêuticas mais predominantes no Brasil e nos Estados Unidos? Isso também é bem diferente, assim, eu acho que isso tem a ver com o que você falou agora, né? Você falou que eles são mais pragmáticos e isso vai se refletir nas abordagens terapêuticas. Então, eles tendem a ir para a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é baseada em evidência, e esse é um critério bem forte nos Estados Unidos, né? Que tem a pesquisa científica, que tem um embasamento ali, né? Que é a PBE, que é a psicologia baseada em evidência, bem forte nos Estados Unidos. E o Brasil, ele vai ter, por outro lado, um olhar talvez um pouco mais humanista, as práticas humanistas são mais comuns aqui, né? A própria psicanálise também, né? Que não faz parte das práticas humanistas, mas que é ainda bastante forte no Brasil, já não é tão forte lá. Então é interessante olhar, né? Que tem um reflexo cultural, que os Estados Unidos, por ser mais prático, vai optar por abordagens mais diretivas, talvez, e o Brasil por abordagens mais acolhedoras e com uma visão talvez um pouco mais humana. Falando de maneira bem genérica, né? Porque claro que vai ter especificidades em cada lugar. Eu até uma vez eu lembro da gente ter comentado sobre essa questão qual é a melhor terapia, se é comportamental, se é a psicanálise. E eu lembro que eu te contei que eu vi um podcast com o Christian Dunker e que ele fala em uma pesquisa de anos olhando e eles analisando os dois tipos de terapia, na verdade a diferença não foi bem a terapia, foi o vínculo. E é verdade, tem estudos que são muito interessantes, que analisam todos os elementos, né? Então, assim, tempo de formação, cursos que você já fez, tipo de abordagem, isso tudo é importante, tá? Não é que isso não interfere, isso interfere, né? O quanto de conhecimento você tem é super relevante. Mas eu acho bem
né, impressionante, assim, que não seja o item mais relevante. O item mais relevante para o sucesso da psicoterapia é o vínculo, é a formação do vínculo, é como que se forma essa relação, assim, a confiança, essa coisa de bateu, de gostei, de me identifiquei, essa coisa invisível, né, que surge nas relações é o componente que mais indica efetividade na terapia, mais do que a abordagem em si. E em Então, relação a isso, qual é a diferença na relação terapeuta-paciente dos Estados Unidos para o com o Brasil? Brasil é bastante diferente, Uhum. né? Eu acho que o Brasil tem essa coisa mais afetiva. E aqui, pensando aqui com você, né, que está aí nessa área da saúde de uma maneira mais ampla, eu imagino que seja assim com os médicos também, né? É uma relação muito mais afetiva, muito mais acolhedora. O brasileiro, de fato, ele prima pelas relações sociais, né? Então, até as abordagens, se a gente for pensar, né, a terapia cognitivo comportamental vão ter exercícios, elas vai ser um pouco mais diretiva, né? E as abordagens do Brasil talvez tenham essa coisa um pouco mais acolhedora, do Brasil não, né, mais usadas no Brasil, talvez também reflitam um pouco essa relação, que é uma relação mais acolhedora, né? Eu vejo até morando lá e morando aqui, a gente vê isso muito claramente, né? Como o brasileiro dá importância para as relações. E isso acaba se refletindo no tratamento, não só no tratamento de psicoterapia, mas acredito eu, você vai saber isso melhor do que eu, nas outras especialidades também, né, da área da saúde. A gente tem alguns motivos e alguns triggers, dizendo, pensando Uhum, assim, uhum. que faz o paciente sair do seu lugar de origem para vir para o Brasil, para Ah, São Paulo, para é, ser cuidado. Existe preço, existe eficiência, existe qualidade. Isso depende muito do lugar do mundo que a gente está falando, né? Então, os países da América Latina muitas vezes acabam saindo do seu país de origem, vêm para São Paulo, por exemplo, porque eles não têm a tecnologia, hum, eles não têm tanta estrutura como como tem um tem aqui centro no como São Brasil. Paulo. É. Mas tem outros países que é uma questão de acolhimento. Ah, E tem uma questão do acolhimento que é muito sensível com os países de língua portuguesa na África. Porque os países da África poderiam ir para a África do Sul. É muito mais perto, é no mesmo é. continente, mas eles falam inglês. Então o acolhimento já é diferente. Que interessante, eles vêm para o Brasil? Vem para o Brasil. A gente tem, na verdade, a Olha, Abitreat começou com uma demanda muito dada de pacientes angolanos que vinham a São Paulo e que, num certo momento, um pessoal de Angola disse: olha, a gente precisa que esses pacientes estejam acolhidos uhum, e uhum. seja uma ida mais organizada, porque eles vinham fazer um monte de consulta e ficavam um pouco perdidos em São Paulo. Super perdido, porque não é fácil, né? Não, Não é é fácil super você. inóspito. E aí a Beatriz nasceu por uma demanda dada. E é muito engraçado como eles de fato. Primeiro que a gente é muito parecido com eles, né? Tem um traço Culturalmente. cultural muito forte, apesar deles, a gente tá na América Latina, eles na África, primeiro que eles são alegres, eles são Uhum, amorosos, uhum. mas eu vejo que eles vêm para o Brasil muito por esse aconchego. Os países da América do Sul também, né? Eu tive uma paciente da Bolívia que veio numa condição super difícil para São Paulo, em cuidados paliativos, num voo de UTI aérea, acabou indo embora num avião executivo, bem, tá? Em Santa Cruz Olha, que ela Sierra, legal, que ótima, mas legal. ela veio e ela era uma pessoa muito amorosa, muito querida. E eu não me imagino essa pessoa pegar um avião e ir para os Estados Unidos, como é que ela ia ser recebida É, lá, né? é. Então, É a muito gente sente diferente. muito Eu essa até questão. pensando assim, enquanto paciente, né? Não sei se eu te contei, mas quando eu mudei de volta para o Brasil em janeiro, que eu fui fazer minhas consultas médicas ali, e eu entrei, a primeira vez que eu entrei, depois de 10 anos morando lá, e de vez em quando eu vinha para cá e fazia algumas coisas, mas não, né, na frequência e na intensidade que eu fiz. Eu lembro de chegar no consultório agora em janeiro e o médico começou a conversar. Ah, e aí, você vem de onde? E eu achei aquilo meio esquisito. Por que ele está conversando comigo? Porque, de fato, nos Estados Unidos não vai te perguntar. Talvez vai te perguntar no máximo de onde você é, né? Porque tem o sotaque. Mas não Idade, tem. né? Idade, rapidinho ali, você Rapidinho. não senta, não tem essa coisa daquela. Né, essa mesa entre vocês que a gente se apoia. Não tem, né? É tudo muito diferente. E eu lembro de ter esse estranhamento no Brasil. Mas o que ele está conversando? E daí ele falava: Ah, mas de onde que você veio? Dos Estados Unidos? Nossa, mas eu tenho um amigo que também morava. E eu comecei a ficar meio assim na cadeira, gente, mas quando é que vai começar a consulta? Até que eu relaxei e falei: nossa, é verdade. Eu não preciso ter pressa, porque lá a gente tem essa sensação da pressa, da urgência, né? Isso enquanto paciente, né? Pensando na relação médico-paciente. E aqui você não tem essa relação da urgência. É outra história, assim, é outra forma de operar. É a relação mais baseada no vínculo, né? Lá é meio na pressa, no que tem que ser feito, não Na vamos. praticidade, Na né? praticidade. E que diferença esse vínculo faz na terapia? Faz toda a diferença, assim, tanto o vínculo terapeuta-paciente, né, que é o que a gente falou agora há pouco, quanto
as relações sociais, né, de forma geral. A gente sabe que relação social, boas relações sociais, né, o estilo de vida de forma geral é um grande preditor, né, de não ter doenças mentais de acordo com o estilo de vida que você tem. Mas a gente vê, e tem estudos aí que agora estão famosos, né, tem um estudo de Harvard do Dr. Waldinger, se não me engano, que pesquisou ao longo de anos, né, o que gerava felicidade. No estudo eles chamam de sensação de bem-estar. E fica muito claro que são as relações sociais, né? Tem outros elementos, mas as relações sociais, de fato, são preventivas para doenças mentais. E a gente vê como no Brasil também isso é forte, né? As relações sociais. E relações sociais, assim, de todo tipo, desde relações sociais em casa, quanto sair de casa e dar uma conversada com a pessoa que, sei lá, você para no Starbucks e conversa com aquela pessoa um pouquinho. Isso é relação social, ainda que não seja profunda, né? Quantas pessoas, parte do estudo dizia que quantas pessoas você vê e interage no seu dia faz diferença se você vê menos ou se você vê mais na sua sensação de bem-estar, né, na sua saúde. Enfim, a gente vê que relações sociais, de fato, talvez seja aí um dos grandes determinantes da saúde emocional mesmo das E pessoas. nessa questão da prevenção que você mencionou há pouco, você acha que algum dos países tem um olhar maior para a prevenção? Ou a gente está todo mundo na mesma toada, o mundo está muito mais conectado, né? Então, eu acho que a gente perece, às vezes, dos mesmos problemas, mas de formas diferentes, né? Encara de forma diferente. Eu não sei, eu acho que na saúde, de forma geral, isso é uma impressão minha, o Brasil um olhar um pouco mais preventivo do que os Estados Unidos, que está reagindo. Na saúde mental, eu acho que ainda é muito precário a questão preventiva, né? A gente vê algumas coisas surgindo, né? Até com inteligência artificial, porque quando a gente pensa em prevenção, eu acho que a gente tem que pensar um pouco em como funciona o processo, né? O processo de buscar ajuda para a sua saúde mental e até para a sua saúde normalmente envolve me sentir mal, fiquei doente, esperei, né? É um processo. Vi se vai passar, não Isso, passou. esperei passar sozinho, Não né? passou. Fiz a receita que a vizinha mandou, Tomei o não chá com passou. cúrcuma, não Exato, passou. exato. E o processo de saúde mental também é assim. Não, não, acho que é só uma fase. Não, não, vai passar. E fica um pouco naquela espera, né? E aí você vai atrás de um profissional. Quando você de fato está ruim, se sente mal, normalmente é assim que funciona. Você vai atrás de um profissional. Então, o paciente chega no profissional já Debilitado. já ruim, e aí é onde a prevenção poderia atuar, né? Quando ele chega, ele já está ruim, ele vai, normalmente, dependendo do que ele tiver, né? Claro, talvez ele possa ir num psiquiatra Uma e ter alguma ajuda química, medicação, né? ter uma ajuda química. Mas, normalmente, no meu caso, o paciente chega para mim vai ter um atendimento uma vez por semana. Então, todo esse processo, ele leva muito tempo, né? Quando eu penso em prevenção, e aí entra muito, o que a gente vê surgindo muito é a inteligência artificial aí, né? Em pegar antes, né? Através dessas ferramentas novas, né? Pegar antes, talvez direcionar antes, talvez já separar o que é o que vai para o psiquiatra, o que vai para o psicólogo. O psicólogo também parece que vai ter acesso aí a algumas ferramentas. Nos Estados Unidos já tem algumas ferramentas sendo testadas, que elas têm que ser aprovadas pelo FDA, inclusive, que são ferramentas terapêuticas, que ele indica como se fosse uma medicação. Ele baixa um aplicativo, ele põe um código e ele começa a fazer aquilo que o aplicativo sugere, né? Então é uma ajuda aí para que o processo como um todo seja mais eficiente, né? E aí eu acho que entra um pouco da prevenção, de ter uma prevenção um pouco, né, de ter uma prevenção, de ter um olhar um pouco antecipado, né? Não esperar todo esse processo para daí dar conta. Eu tenho uma frase, eu trabalhei em banco antes de ter a Bitreat, né? Eu adoro contar que eu sou advogada, mas que eu errei, eu deveria ter sido médica. Mas trabalhei em outra vida em banco, e eu lembro que uma vez um colega meu de trabalho, a gente estava comentando sobre estresse no trabalho e tal, eu falei, não, mas precisa ir pra terapia. Ele falou, mas a terapia piora antes de melhorar. Porque a terapia mexe muito Pode com acontecer, você. pode E eu acontecer. lembro que ele falou, mas a terapia não é antes, né? Porque se você tá né, no fundo do poço, falando agora eu vou mexer aonde tá, talvez você nem esteja preparado para aquele momento. Então eu acho interessante, assim, como a gente às vezes tem uma falação, eu fui 2 vezes na terapia, já resolvi meus problemas. Porque a terapia vai tentar mexer ali com as suas defesas, né? Porque às vezes tem essa dor e tem uma série de defesas em volta, né? E a terapia vai tentar atuar ali, né? Vai tentar lidar um pouco, Desmontar o seu castelinho, o desmontar seu esse forte. castelo de alguma maneira, né? Claro, com a condução de um profissional ali te amparando e te fazendo entender que você sempre pode voltar e falar, eu quero me defender, aqui eu não quero entrar. Mas é um processo que muitas vezes é lento, né?
especialmente na dinâmica do dia a dia de hoje, que é tudo tão rápido, que a gente precisa das coisas tão urgentes, nem sempre esse processo vai atender essa urgência, né? E qual são os principais desafios e pontos de atenção nos dois países, né? Eu sempre leio que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e tal. Eu acho que a gente é um país muito. A gente usa muito a rede social e eu acho que é um dos fatores que pode ou não dar ansiedade, né? Mas eu queria entender como é que você enxerga. Eu sei que nos Estados Unidos tem outros fatores enfim, que impactam na saúde mental. Se a gente olhar os números, Carol, a gente vê que nos Estados Unidos tem uma incidência de uso de medicação muito maior, né, de medicação psiquiátrica. Então, eu não sei exatamente, mas cerca de 7% da população, eu vou dizer que é mais ou menos isso, informa que usou antidepressivo, por exemplo, no último mês, né? No Brasil, talvez lá, vou dizer entre 7 e 10, no Brasil esse número é metade. Então, isso não significa, né, que um país tem mais o outro, porque esse é um dado isolado. Mas lá também você tem acesso com prescrição médica, né? Porque a gente tem um certo tem controle. acesso com prescrição médica também. Mas lá se prescreve muito, né? Esse tipo de medicação. Porque resolve rápido, porque resolve rápido, porque atende essa urgência que a gente estava falando agora mesmo, né? Então, acho que ambos os países têm dificuldades aí, né? Tem desafios, né, na questão da saúde mental. Mas a gente vê um índice muito alto nos Estados Unidos de doenças mentais. E até mais do que no Brasil, dependendo da forma como a gente olhar. Eu acho que o Brasil tem esse amparo, né, que são as relações sociais. Os Estados Unidos, o estilo de vida não ajuda, a própria alimentação, né, é uma alimentação muito ruim. O Brasil tem essas famílias, essas casas multigeracionais, onde mora o avô, o primo, tem essa convivência familiar muito próxima. Os Estados Unidos tem um estilo onde as pessoas se mudam muito e tendem a ficar muito sozinhas, né? É muito falado lá hoje que o americano vive uma epidemia de solidão mesmo, né? Os Estados Unidos vive uma epidemia de solidão. E esse é um dado importantíssimo, né? Que faz muita diferença no desenvolvimento de uma doença mental. Então, ambos os países têm aí os seus desafios, né? Eu também acho que faz muita diferença um pouco, talvez, o aspecto social, né? Não sei, no Brasil você tem aí 3 vertentes, né? Tem o acesso público à saúde mental, né? Existe, o SUS tem uma parte que recebe, né? Que atende pacientes que buscam ajuda para a saúde mental. Tem o consultório, né? Por convênio, e tem o consultório particular. São 3 realidades muito diferentes, né? Muito distintas. Talvez nos Estados Unidos tenha uma uniformização maior, porque todo mundo vai mais ou menos procurar ajuda no consultório, mesmo lugar, no consultório particular. E todo mundo vai usar o convênio, uma coparticipação, que não é fácil, que não é barato. Não está fácil achar profissional da saúde mental nos Estados Unidos, nem no Brasil, mas tem situações sociais muito diferentes também, né? O contexto social de cada país também é bastante diferente, eu acho que isso acaba impactando. A gente, na Bitreat, vê muitas vezes essa questão da saúde mental não no paciente, mas nos familiares, né? A gente tem alguns pacientes que vieram para São Paulo fazer um check-up e no meio do check-up falou, para tudo, tem alguma coisa aí grande. Então a gente teve uma paciente que veio para o check-up, ia sair no dia seguinte, porque depois de 2 dias era o aniversário dela, então ela ia voltar para o estado de origem, então de repente falou, não, ela vai infartar. Aí o geotomo saiu ruim, fomos pro cateterismo, eu entrei junto na hemodinâmica até porque a família estava muito ansiosa e, enfim, vai ter que pôr stent. E eu vi a família muito fragilizada naquele momento. E eu falava, eu não sei para onde eu olho. Para onde correr, porque a paciente, de fato, ainda depois ela fez aniversário no hospital, aquela situação, mas a família muito fragilizada, né? E, claro, é muito difícil passar por qualquer tipo de susto na família, eu já passei. Mas a gente vê o quanto, às vezes, as pessoas chegam nesse lugar fragilizadas, né? Que é uma vida inteira, às vezes, guardando sentimentos, às vezes com algumas inseguranças e tal, e num momento que, de fato, gera insegurança, desmoronam, né? Desmoronam, e eu acho que a nossa sociedade como um todo tem um lugar de muito... né, de ser feliz, né? As redes sociais acabam fazendo um pouco isso, tem que ser feliz, né? Então, por exemplo, essa família, né, tá numa situação
drástica até, né? E provavelmente um familiar fala, não, deixa disso, vai passar, imagina, que bobagem, aproveita São Paulo, se bobear, né? E é um olhar de negar muitas vezes o sentimento, a gente ainda tem muito isso, né? Com criança principalmente, Com não criança. chora, não doeu, como assim? Não precisa ter medo, criança tá morrendo de medo, coração disparado, não precisa ter medo, mas, ai, não precisa, mas e agora, o que eu faço com isso? Eu não tô sentindo, então, passou. Exatamente, 1, 2, 3 e já, né? Não é assim que funciona. E eu acho que aí, quando chega na vida adulta e vive esse tipo de situação, é muito aterrorizante, né? Muitas vezes sem um suporte emocional, né? Então... a gente tem um pouco, a gente brinca que fica todo mundo um pouco tentando ser psicólogo, acolher a família nessas situações. A gente, enfim, a gente de fato é muito humano, né? No Brasil, eu sinto os médicos, a enfermagem, assim, a cadeia inteira. Não é só o médico, é o enfermeiro, é o cuidador, é o físio, o fono. No Covid, a gente teve alguns pacientes muito graves e a gente via, às vezes, o fisioterapeuta, depois que ele acabou o trabalho dele, tal, voltando para falar, não, vem cá, você precisa de mais alguma coisa, tá tudo bem. Então, apesar do Brasil, né, ter, claro, os desafios e tal, e a gente ainda é privilegiado, a gente também já comentou disso, como as classes mais vulneráveis talvez tenham um impacto maior, né? No futuro, mas eu acho que ainda a gente tem vem cá que eu vou te dar um abraço. Nem te conheço direito, mas vem cá que eu vou te dar um abraço. E é interessante porque é uma coisa até que não tem nome, porque tem a coisa do afeto, né, do calor humano, mas eu sinto que essa dinâmica social, ela gera uma... você entra num hospital no Brasil, e eu não trabalho em hospital, nem trabalhava em hospital lá, mas eu já entrei em ambos os lugares algumas vezes. É completamente diferente, é isso que você falou, a enfermeira passa ali, vê a fulana que já veio e fala, ai, como tá o seu filho? Ai, a sua mãe melhorou, já tem, né, quase que um histórico da família no corredor, né? Você já percebe essa dinâmica, que é algo que não tem muito nome, mas que dá esse calorzinho, né? Essa sensação de acolhimento. Nos Estados Unidos não vai ter isso, né? Você vai ter visto, né? mas... Alguém veio aqui e olhou para mim. Exatamente, alguém olhou para mim, lembrou de uma história, dá um abraço, né? Eu vejo muito isso, assim, no Brasil tem muito isso, né? Do médico ver, dá um abraço, como vai a senhora? Eu acho até que durante a pandemia foi um fator que nos prejudicou nesse sentido, porque a gente é muito humano, né? E teve pessoas que ficaram sozinhas, eu sei, né? Pela Betreat, e enfim, por ser filha de infectologista, que ficaram isoladas, sem contato com a família. Meu pai sempre pedia para as pessoas tentarem levar um iPad, um celular para ver melhor a família, mas que isso foi uma questão que atrapalhou o tratamento médico. A saúde mental dos pacientes em isolamento com Covid atrapalhou demais o prognóstico. Que interessante, né? E eu até tive um pai de um grande amigo meu e do Alê, do meu marido, que ficou muito ruim e ele ia piorando e emocionalmente ele foi piorando e não podia ter contato com gente de fora. E eu lembro que um dia o meu pai falou, não, eu sentei do lado dele e fiquei de mão dada, porque senão ele ia ser entubado. Então é isso, né? Eu acho que a gente. Eu ouço tanta gente falar mal do Brasil, o Brasil isso, mas a gente tem coisas tão maravilhosas, né? E eu acho que a gente não dá valor, né? A não ser quando perde, né? A não ser quando... Mas de fato, assim, esse acolhimento, assim, né? Essa relação de... E eu acho que ela é muito característica do Brasil mesmo. E por um lado prejudica, né? Você fala, prejudicou, né? Por outro é um grande benefício, né? É um privilégio. Porque você ter quem chamar no iPad, esse estudo do Aldinger, que é muito interessante, ele começa falando que a pergunta que mais indicava no estudo, né? A pergunta que mais indicava se a pessoa ia reportar bem-estar ou não, era a pergunta que dizia quantas pessoas você tem para ligar se você passar mal à noite. E de fato, assim, eu vou dizer aqui que o brasileiro vai ter alguém para ligar, né? Claro, né? Uma informação bem genérica. Mas é isso, assim, quanto mais pessoas você tem para ligar, se você passar mal à noite, mais você reporta sensação de bem-estar. E aí tem outras, né? Melhor saúde você tem, é muito incrível, assim, porque os dados correlatos a essa pergunta podem parecer que não tem nada a ver, né? Mas tem uma correlação aí, quando você sente isso, né? Alguém sentou e ficou de mão dada comigo. Tem alguém por mim, né? Tem alguém por mim que se importa verdadeiramente, né? Que não é aqui um número, uma ficha, né? Isso que vai muito fazer forte. turno, né? Olha, eu vou das 9 às 10, aí depois vem a outra vizinha. E tanto faz, né? Tá lá no Vem telefone. dar só uma mãozinha aqui. E outra coisa que eu sinto muito na Betreat é que algumas vezes o paciente também precisa de ajuda de terapia e que existe um estigma. Como é que é esse estigma aqui e nos Estados Unidos? Então, aí eu vou te dizer que eu acho que nesse ponto eu acho que o Brasil tem um estigma maior do que nos Estados Unidos. Não sei. Talvez por isso também tem essa diferença de classe social muito forte, né? Mas ainda tem o estigma. Eu acho que melhorou muito.
É isso, piorou e melhorou, né? Porque quando a gente viu que estava todo mundo com questões muito severas, né? E eu acho que isso veio pós-pandemia, de fato, a gente começou a falar mais sobre isso e diminuiu um pouco o estigma, mas ainda tem aquela coisa de eu não sou louco, né? Para que eu vou precisar de psicólogo, né? Que é muito triste até, porque é um olhar muito reduzido, né? Mas eu acho que ainda tem em ambos os países. Eu diria que talvez isso faça mais diferença de acordo com classe social do que de acordo, porque você tem acesso, né? Você acaba tendo acesso de uma maneira diferente do que de acordo com a cultura. Mas ainda acho que há muito estigma, Eu assim. sinto que melhorou, né, no pós-pandemia, até ia te perguntar assim, se mudou essa percepção, então, Uhum, pelo que a uhum. gente entendeu, sim, mas eu entendo também que melhorou, e que também é um pouco geracional, né? Eu acho que Ah, as verdade. gerações um pouco mais velhas ainda, É imagina que eu vou me verdade. abrir para alguém, vou. Eu É, acho que a geração, talvez, da gente para baixo, é talvez verdade. eles lidem melhor, né? Acho que entende um pouco melhor os impactos, você tem razão. Acho que tem uma questão geracional, acho que até porque foi ficando mais acessível, foi ficando mais, os benefícios foram aparecendo, né? E o acesso mesmo, né? Uma coisa que melhorou muito pós-pandemia foi o acesso por causa do teleatendimento, Sim. que é algo que surgiu pós-pandemia, né? O conselho até de psicologia começou a ser mais flexível, porque antigamente não se podia, né? Isso Atender, foi né, online. atender online. Então, isso também eu acho que vai diminuindo o estigma, porque você consegue fazer, você consegue acesso, ainda que você não consiga chegar no lugar, né? E aí é o alcance mesmo. Então, esse tipo de coisa eu acho que diminui o estigma, mas ainda acho que Eu acho tem. também de não ter que o deslocamento, né? É. Alguém que tem uma vida no mercado corporativo, no mercado financeiro, mundo Uhum, corporativo, às uhum. vezes não tem tempo de ir. Então, É. assim, Não, e mesmo se a gente for pensar na população mais vulnerável, né, não é fácil você achar um profissional e você chegar. E nesse ponto, eu acho que o Brasil talvez tenha uma vantagem, porque, porque nos Estados Unidos você tira a licença de profissional da saúde mental, né, que seria o counseling, né, o counselor, por estado. E ainda tem algumas limitações, assim, é algo que está sendo bastante falado e mexido lá, mas ainda tem algumas limitações de você atender alguém do outro estado né, online. E o Brasil não, o Brasil tem um olhar nacional, né? Tem um conselho nacional também que rege, né? Embora tenha os conselhos ali locais. E aí aqui você tem essa flexibilidade. Lá também você acaba tendo, porque acaba acontecendo até de maneira informal, mas é um pouco mais rígido eles vivem mais dentro de cada estado, né? dentro de cada estado. E em relação aos jovens, né? Eu acho que está muito em voga a saúde mental dos jovens, acho que mais do que qualquer faixa etária hoje. É verdade. Eu acho que está muito em voga, porque, primeiro, que se fala mais, segundo, porque as redes sociais e o acesso à internet tem mudado a relação Uhum. do jovem com a adolescência, É, mesmo com a infância. é. Então, como é que eles estão e quais são as principais demandas e vulnerabilidades? Os jovens foram muito atingidos na pandemia, né? Como as mães também, tem alguns grupos assim que a gente vê que foram muito atingidos. E os jovens, né, adicionado, né, somando-se a isso, tem a questão, como você falou, das redes sociais. Eu acho que as redes sociais, elas têm o benefício. Eu não gosto muito desse lugar de falar só mal, né? Porque a gente não É chega a mais lugar complexo nenhum, que é mais isso, né? complexo do que isso. Então, ela tem os seus benefícios, né? A gente vê que crianças que se sentiam muito sozinhas, crianças, estou falando adolescentes, que se sentiam muito sozinhas, que achavam que era a única em tal coisa, às vezes encontram um suporte através da rede social. De fato, isso é uma realidade. Por outro lado, ela vai ficando ainda mais sozinha, né? E aí a gente tem que pensar, até pensando, voltando, vou misturar um pouco os temas, depois você me para aí se precisar, mas voltando na questão da inteligência artificial, né? Quando a gente pensa em qualquer um dessas ferramentas, né? Tanto rede social quanto a inteligência artificial que está por detrás, o grande problema é que eles ainda funcionam com base em gerar engajamento. O lucro da empresa é que você fique mais. Então, esse é um debate na saúde mental, né? Como é que eu vou fazer um aplicativo? Como é que eu vou fazer qualquer ferramenta que não queira só que eu fique Que mais? tem começo, meio e fim. Exato, porque se você quiser Tem só que eu fique propósito. mais, você não tá olhando para a saúde mental. Não.
Se você quiser só que eu fique mais, você está olhando para o seu lucro e a saúde mental está deteriorando, inclusive, porque, né, todos eles funcionam de um jeito que você fique ali O infinitamente. algoritmo vai te O levando algoritmo vai te levando a cada ficar vez... lá, vai falando o que você quer ouvir, vai mostrando o que você quer ouvir, e aí você gera um pouco esse isolamento. De fato, assim, os jovens estão em sofrimento. Eu acho que no mundo todo, nos Estados Unidos, tem bastante dado sobre isso, tem bastante dado sobre meninos que normalmente se olhava muito para as meninas, e de fato tem as suas questões, né? Mas os meninos estão muito isolados socialmente, tem uma coisa que é mais fácil para a menina se comunicar, né? A sociedade aceita melhor os sentimentos das meninas de maneira geral, né? Uma menina que começa a chorar tem todo acolhimento, um menino não tem essa tranquilidade de começar a chorar e ser acolhido. Ou mesmo de falar de sentimentos, né? A gente vê que os meninos vão falar e eles expressam o que eles conseguem expressar com alguma aceitação é raiva, né? Menino não pode chorar? Menino não pode chorar, ele não pode falar, ai, tô meio confuso, ai, tô ansioso, ele fica mais quieto, mais duro, mais tenso. Não fala com as amigas, né? Porque a Não, menina tem isso, assim, de se abrir, de ligar é. para uma amiga, de falar não tá legal, não Não, tô meninas eu bem. falo que tem um probleminha ali, né? Eu trabalho muito com adolescente, eu falo, deu um probleminha ali, elas fazem uma junta médica, em 10 minutos tem 12 delas discutindo e se ajudando e tal. E o menino não, ele não fala com ninguém, né? Então ele acaba voltando também muito para a questão do videogame, né? A gente vê muitos meninos com sintomas de vício mesmo, né? Em videogames, também procuram apoio emocional, às vezes, enfim, ferramentas de AI, muitos problemas por uso excessivo de pornografia. Então a gente vê que a questão do jovem tem um buraco aí que acho que é mais embaixo ainda. Outro dia eu vi também um podcast da Oprah falando sobre isso. Ela disse, olha, eu tenho duas pessoas do meu time com filhos jovens totalmente viciados em questões rede social, jogos, e aí ela chamou pais de crianças com problemas com vício, pessoas com vício, e tinha um casal recém-casado que me marcou demais. Recém-casado não, eu acho que são casados... 6 anos. 6 anos, E ele falando que ele era viciado em pornografia, que a primeira vez que ele teve contato foi com 8 anos. E uma vez eu comentando com mães de meninos, né, que eu falei, nossa, é uma coisa que eu fico angustiada, eu sou mãe de meninas, mas é uma coisa que me incomoda muito, né, esse acesso, é muito corrosivo. E as mães falaram, não, a gente conversa com eles, a gente explica que sexo não é isso. Mas eu não sei se é isso, Não né? assim, Aí eu fiquei pensando, não falei, mas eu fiquei pensando a mesma coisa que você vê um assalto na sua frente e fala, olha, isso não é normal, acontece, mas não é assim. E não aí, é assim que a gente pega as coisas. Mas não é isso, é sobre o trauma, né? É sobre o trauma, e quando você apenas ensina que sexo não é isso, que eu acho que é uma parte importantíssima, Claro, tá? não, sim, tem Mas é uma muito parte. valor. Sim. Você está agindo ali na cognição, né? Na racionalidade, contando com a cognição e racionalidade daquela criança que sequer está com o cérebro formado, né? Aos 15, 16, 17 anos que seja. E é pouco, né? É pouco, assim, porque na prática ele pode até entender isso, e isso pode até, esse entendimento pode até tornar-se um problema na hora que aparece o vídeo para ele. E que ele entende, que ele fala que aquilo talvez não esteja muito certo, que aquilo não é muito real, mas o corpo reage de outra maneira, então gera um conflito ali que é muito complicado de lidar, assim. Esse tem sido um problema que pouca gente fala, porque também tem um estigma, né? Mas que é muito comum, e tem sido muito comum entre meninos. E outra coisa que eu ouço também é assim, não, mas os pais, né, que na geração do meu marido também tinha acesso à pornografia, mas era bem diferente. Completamente diferente, né? A revista, né? Exato, a revista estática, o constrangimento, a foto estática, o constrangimento, o esconder correndo, enfim. E outra coisa, assim, a artificialidade que tinha ali era um Photoshop ou outro. A artificialidade do que se tem hoje é enorme, né? Ainda mais agora com a inteligência artificial, que podem ser feitos, né? Que o ator não precisa nem existir. Então é aquele corpo totalmente artificial, aquela relação, né? A gente vê muito em consultório meninas mais velhas, assim, mas que começam a ter relação sexual e que falam que se sentiram meio agredidas, não sabem direito se aquilo é certo, porque o menino, né, com quem elas estão, assiste pornografia excessiva e começa a achar normal. Perdeu a referência. Perdeu a referência, começa a achar normal uma certa agressão, um enforcamento. Acho que até nesse programa, não lembro se é nesse programa, que fala, né, que algumas pessoas reportam, né, mas tentou meio que me dar uma enforcada, mas isso é normal? Mas é isso, vai perdendo essa referência. Agora eu vou fazer uma pontuação aqui, Carol, se você achar que não tem a ver. Nesse mesmo programa da Oprah que você assistiu, aparecem dois meninos que criaram um aplicativo. Sim, para ajudar as crianças a não ficarem viciadas. E eu acho tão legal a gente pensar que de um lado tem, né, uma
uma multidão aí caindo nos truques, e a gente vai vendo agora, é mais recente isso, mas a gente vai vendo movimentos de jovens, eles são jovens, quase adolescentes ali, que Sim, também, e a gente vê um movimento muito grande de aplicativos para regular o seu uso de rede social. exato. A gente vê tem realmente uma explosão aí, né, de aplicativos para controlar, para te ajudar a lidar com a pornografia. Então, também são jovens, né? Então tem um lado Sim, que eu acho que tá eles vêm mais conscientes e preparados, né? é, Outro dia, a minha pequena que tem 10 anos, o meu WhatsApp pessoal, ele é da empresa, ele é o grupo da escola, ele é ele é tudo tudo. em um. E a minha pequena falou assim, e eu provavelmente estava meio esbaforida ali, tentando dar conta, e minha pequena falou, mãe, você deveria ter 2 celulares, um da empresa e o outro. Mas é óbvio que eu deveria, É, até porque a Bitreat, né, tendo em vista a complexidade, não para, é é 24 horas, claro. 7, eu tenho, enfim, muita responsabilidade Com os com os pacientes acontece o pacientes. tempo inteiro, né? Os Exato, e os acontecimentos são. relatórios chegam a cada 12 horas, então e eu falei, gente, a Ah, criança de 10 anos está sabendo melhor lidar com é, isso do que eu. é. Então a gente tem uma esperança, né? Tem uma esperança, porque eu acho que a gente se afunda muito nisso, né? De realmente os dados não são bons, né? Não. O índice de suicídio, os dados não são bons pensando nos jovens. E às vezes a gente vê isso e se afunda, mas também se a gente começar a olhar ali, vem surgindo ali, né? É, Jovens fazendo o caminho contrário, né? preocupados, né? Preocupados e falando como é que a gente resolve isso aqui, né? Então eu acho isso muito maravilhoso, E eu assim, acho de que uma olhar. mensagem legal também é que essa questão assim, nada é 100% bom ou 100% ruim, Uhum, depende de como uhum. a gente Perfeito, operacionaliza isso, né? Então, é, essa questão de dar celular, não dar celular, enfim, acho que tem muitas questões para você olhar, mas o celular em si não tem nada demais. O que tem nele pode ser um problema. Então, pode ser que o exato. WhatsApp seja um problema, pode ser que a rede social seja um problema, pode ser que algum aplicativo seja É. um problema, mas o celular em si é uma É uma ferramenta, né? ferramenta, e Exato, é como um carro, né? Você vai exato, dar um carro, é uma ferramenta para chegar a algum lugar. exato. Como você vai utilizar isso é outra coisa, né? Eu sinto que também tem, eu acho que falando um pouco mais de Estados Unidos e Brasil, tem uma diferença nisso, né, na juventude brasileira, que Hum, talvez as coisas sejam um pouco aceleradas. pode ser. E talvez lá seja um pouco mais preservado, né? Mas também, aí você pode me dizer melhor, mas também quando eles vão para a faculdade, eu sinto que tem uma euforia. Uma E, explosão, né? e aqui talvez seja um pouco É, menos. que os Estados Unidos têm essa cultura de subúrbio muito forte, né? Então, as crianças, né, os adolescentes estudam ali, eles saem dos grandes centros, né, os pais saem dos grandes centros em busca de boas escolas e aí vão viver nos subúrbios. E ali a vida fica, de fato, um pouco mais controlada. E no Brasil tudo se mistura um pouco, É, né? Então, eu tenho a impressão de que no Brasil tem realmente um avanço, né? As crianças e adolescentes têm essa adultização precoce, que ela tem. acontece no mundo inteiro, mas no Brasil a gente vê com uma certa frequência. Os Estados Unidos menos, né? A própria questão da bebida, né? A gente estava brincando aqui um pouco antes, né? De, poxa, mas pedem minha identidade nos Estados Unidos, mesmo se eu tiver 40 anos, né? É muito regulado. Aqui no Brasil, né? Eu tenho adolescentes aqui, eu vejo, né? Que se quiser parar num lugar e pedir uma bebida, vai receber a Vai. bebida. Então, tem todo um contexto social aí que eu acho que favorece essa diferença. Assim, eu sinto que no Brasil, de fato, é mais precoce. Eles ficam adultizados mais cedo. E aí tem essa contrapartida, vai para a faculdade, porque aí tem essa vida de subúrbio lá, né, que é essa vida tranquila, e de repente vai para a faculdade, pode beber e tá sozinho, porque aqui também tem um pouco isso, vai para a faculdade, mas ainda mora em casa, É, né? É muito comum, lá é é. menos comum, embora tenha sido até mais frequente, eu acho, nos últimos anos, mas muito menos comum do que no Brasil. E lá não, né? Lá mora em casa até que, então, quando chega e vai para a faculdade, normalmente, né? Vai Muda e sozinho, não volta muda e não mais. volta mais. E aí tá junto com um monte de outras crianças de 18 anos, que para mim são crianças, Soltas, livres. soltas, livres, né? Com acesso a tudo. Então, eu acho que são as particularidades aí de cada lugar, sim. E, assim, para encerrar, quais são as boas práticas entre Brasil e Estados Unidos que eles poderiam trocar, né? Experiências importantes, Uhum. aprendizados, É, formas de terapia, enfim. a gente estava falando aqui, né? E eu acho que a gente acabou rodeando bastante isso, né? Os Estados Unidos mais pragmático, né? Com uma visão mais prática, o Brasil mais acolhedor, né? Seria tão bom se a gente pudesse juntar as duas coisas, né? É, Se a gente pudesse trocar igual massinha, que você é, fala, tira um pouquinho, é uma tira um pouquinho daqui, misturadinha. dá um pouquinho daqui, É, mistura e fazemos o bonequinho perfeito aqui. Mas não é o caso, né? Mas eu acho que a gente tem um pouco a aprender
né, um país com o outro nesse sentido, assim, né? Esse acolhimento do Brasil é maravilhoso, né? E eu acho que essa praticidade, às vezes, dos Estados Unidos, mesmo a prática de ser muito criterioso com evidência científica, né, e trabalhar com base, também acho que é muito interessante. Então, se a gente conseguisse, né, misturar um pouquinho desses elementos aí, que talvez seja o forte de cada país, seria maravilhoso. Eu acho que em certos momentos a gente consegue fazer isso, em alguns nichos aí a gente consegue fazer isso. Talvez São Paulo tenha um pouco dos dois, né? Um pouco dessa. Não, a gente até comentou outro dia sobre o Jonathan Haidt, que escreveu Geração Isso, Ansiosa, e que eu li o livro A Mente A Mente Moralista. Moralista, que eu adorei, e é uma coisa assim, é muito laboratório. O Paul Bloom, que é um outro psicólogo social, também é muito laboratório, é muito teste, é muito evidência. E o Brasil, enfim, já li outros autores brasileiros, é um pouco mais filosófico, Um é pouco aquele mais um pouco filosófico, mais aéreo, assim, né? mais subjetivo, É. né? Eu acho que talvez isso migre um pouco para coisa mais acolhedora Exato. também. Não é tão Então, preto no branco, né? exatamente, exatamente. Não fica tão 0, né, ou 100, navega ali um pouco em algumas nuances. E em algumas questões isso pode ser muito bom, né? Mas só disso também não dá. Tem mais margem para manobra. Meu Exatamente, sentimento é é esse. verdade, é Como a gente não verdade. tem muita certeza que tudo é uma teoria, a gente pode pegar um atalho. Os Estados Unidos não. Isso é isso. Olha, o número E é mostra. isso, e acabou. É ruim e é com tantos anos que isso pode acontecer, isso não pode. De fato, eu tenho essa sensação, assim, que talvez seja o ponto central aí de cada país, pelo menos nessa área, e que a gente poderia trocar um pouquinho, né? Cada qual no seu ponto forte aí. Mas aí temos Ana Coutinho, que consegue Temos juntar um Retreat pouquinho, também temos para fazer Retreat, isso, né? que Porque é um consegue pouco isso que juntar vocês um pouquinho fazem, dos né? dois mundos. É um pouco o que vocês fazem, não é, Na Carol? verdade Juntar um sim, pouquinho... porque muitas vezes a gente tem que entender um paciente de fora, o contexto que ele tá, o porquê que ele quer vir para o Brasil e adaptar a vinda dele para cá, né? E também porque eu entendo que o médico do Brasil, né, que vocês que trabalham junto com a Beatriz, eles têm esse nível de estudo e de evidência científica e de né, tanto quanto, né, ou mais Mas, ainda, não, né? eu acho que a medicina, Então, um pouco diferente da psicologia, aqui no Brasil, pelo menos nos médicos que a gente trabalha, é muito A produção embasado, é científica muito é enorme. Às vezes embasado, eu brinco com o médico, falo, não, deixa eu, me manda seu lápis, né, para te conhecer e tal. Não, são folhas de trabalho científico, publicação. A gente realmente tem uma formação de médico aqui excepcional. Claro, como todo lugar, tem todo tipo de profissional, Claro, mas a gente tem médicos maravilhosos, muito embasados, e que geralmente fazem trabalho científico fora do Brasil e estão acostumados, inclusive, com o mercado internacional. Mas eu acho que a gente também tem um pouco essa missão, entender o mercado de fora, entender quais são as dores, porque cada lugar tem uma deficiência, dor, né? E como na psicologia, na questão da terapia, tem virtudes e problemas, na medicina em geral a gente vê isso, né? De tentar por exemplo, tem países que eu não posso pedir o exame, ou lugares, que eu não posso pedir o exame de imagem pra gente ler aqui, porque a qualidade é ruim. Não adianta ele me mandar. Que interessante. A máquina da ressonância não me entrega a imagem que o médico daqui está acostumado. Então, assim, vem pra cá. Então, é por isso que eu tenho essa sensação de que junta um pouco dos dois mundos, porque junta essa prática de evidência científica, de embasamento, de muita qualidade, né? Não que não tenha qualidade sem evidência científica, acho que pode até ter, dependendo da área. Mas aí também junta com o calor humano, com o acolhimento, Exatamente, né? Junta o melhor dos dois mundos. E eu acho que a gente entender que os países podem se complementar nesse sentido, e tem coisas... tem um caso muito emblemático de um brasileiro com uma doença tropical, pegou na África, foi fazer uma escala em Londres, apareceu em Londres, e estava sendo tratado lá, e o paciente estava indo muito mal. Né? Por quê? Porque eles não estão acostumados, doença tropical. Olha. E, enfim, o CRM do brasileiro vale 0 lá. Não adianta, não, vem aqui. Não, quem é você? Não vai ninguém. conseguir atuar. Exato. Então, nessa hora, essa colaboração, e o paciente acabou vindo para o Brasil, é muito importante, porque assim, olha, aqui doença tropical... A gente conhece. É com a gente. Malária, chikungunya, febre amarela, chikungunya, zika, dengue. Nós somos o país da dengue, infelizmente, então a gente consegue lidar melhor. Infelizmente, né, por um lado, mas tem essa parte de acaba que adquire muita experiência, né? Eu tenho essa sensação que o médico do Brasil passa por tanta coisa que fica super bom. Principalmente o médico que está lá no SUS, né? Eles acabam tendo um repertório maravilhoso. Um repertório. Bom, Ana, muito obrigada. Eu tenho essa dificuldade porque eu chamo a Ana, eu conheço ela há muitos anos de Kika, então de vez em quando sai um Kika, mas tá tudo bem. É o meu apelido de infância e a gente se conhece há tanto tempo, não tem problema, que eu tô no apelido de infância. Deixa seu Instagram para quem quiser te seguir. Meu Instagram é
anacoutinho.psi. Acho que é a forma mais fácil de E ela acesso. atende tanto no Brasil quanto nos Estados É, Unidos. eu atendo online, telehealth, viva telemedicina. Ela pode estar em qualquer lugar do globo. Né? Maravilhoso. Que dá pra gente atender. Super online. obrigada, Muito obrigada, adorei o adorei. bate-papo.